A série Round 6 é uma produção sul-coreana distribuída pela Netflix. Ela conta a história de um grupo de 456 pessoas que se encontram altamente endividadas. Elas são recrutadas para participar de uma série de jogos e o grande campeão levará para casa o prêmio de 45,6 bilhões de wons, o equivalente a 38,7 milhões de dólares. Acontece que esses jogos são mortais e para ganhar o jogo é necessário permanecer vivo até o final. A primeira temporada estreou na Netflix em 17 de setembro de 2021 e agora, em 26 de dezembro de 2024, mais de 3 anos depois, retorna com a segunda temporada. Bom, mas o que aconteceu lá na primeira temporada? Na série acompanhamos, através da perspectiva do protagonista, o Jin-hoon, uma pessoa boa que quer ajudar a sua mãe, mas que vive em uma condição financeira muito ruim, e aqui Jin-hoon aceita participar e recebe o número de 456. Aqui cada jogador tem o seu número e deixa de ser chamado pelo seu nome e começam a ser tratados como objetos marcados dentro de um tabuleiro de jogos. O jogo possui 3 regras. A primeira delas, o jogador não pode abandonar a competição. A segunda regra afirma que o jogador será eliminado caso se negue a participar dos jogos. E na terceira regra, se a maioria das pessoas quiserem que o jogo termine, ele será encerrado, porém sem nenhum campeão. No jogo, o protagonista encontra com Sun-ho, um dos seus amigos de infância, que recebeu o número de 218. Ele também encontra o senhor aqui, Onlinan, que é o jogador número 1 e uma pessoa bastante idosa. Por ele ter um câncer terminal na cabeça, decidiu participar do jogo, meio que para conseguir alguma emoção para esses seus últimos dias de vida. O protagonista também encontra com Kan Sei-bio, a jogadora de número 067, mas além deles existem outros personagens que trazem subtramas à obra e sem dúvidas, além das provas, o grande diferencial da série são os participantes, com excelentes atuações. Além disso, tem toda essa estética envolvida na série, contribuem para esse impacto visual. E por falar nas provas, vemos que ao longo dos 6 dias, os jogadores deverão passar por 6 provas que possuem uma premissa infantil, mas que trazem uma violência sanguinária e brutal. No primeiro jogo, chamado Batatinha Frita 123, enquanto a boneca estiver de costas, os participantes podem avançar até cruzarem a linha de chegada, mas no momento em que ela vira, quem se mexer é eliminado, o que leva que a grande parte dos competidores a entrarem em desespero e a maioria deles é finalizado. Os que sobrevivem pedem para sair do jogo. E como a maioria concorda numa votação que é realizada, o jogo é encerrado e todos voltam para as suas vidas. Vemos aqui que a mãe do Ji-hoon está com um problema de saúde e que precisa fazer uma cirurgia. Ji-hoon decide retornar ao jogo, mas ele não é o único. A grande maioria dos jogadores retornam e o jogo assim continua. No segundo jogo, chamado Colmeia de Açúcar, os jogadores recebem um doce marcado com um desenho próprio e o desafio é retirar as bordas do doce e deixar apenas a parte que foi marcada, e quem cortar errado é eliminado. E a cada morte, o dinheiro da aposta vai subindo, e como todos dormem no mesmo lugar, ao apagar das luzes, um grupo começa a tentar eliminar os outros. E dessa sequência de confrontos entre os próprios jogadores e também das provas, nesse presente momento só restam 80 jogadores. E partimos para a terceira prova, o cabo de guerra. Cada equipe terá 10 jogadores e então o jogo começa. As equipes que vão perdendo acabam caindo. No final dessa prova restam apenas 39 jogadores e logo em seguida vamos para a quarta prova, que será em dupla. O protagonista acaba escolhendo o jogador número 1, meio que como uma forma de piedade. Aqui eles acreditam que as duplas irão competir entre si numa disputa de bolinhas de gude, só que na verdade os membros das duplas é que irão competir um com o outro. Ji-hoon, desesperado, acaba enganando o senhor, o jogador número 1, que aqui começa a insinuar ter algum esquecimento, mas na verdade o velho é muito safo e estava apenas testando aqui o seu parceiro. De qualquer forma, o senhor acaba desistindo
destino da prova, permitindo que Ji-hoon ganhasse e avançasse para a próxima etapa. E enquanto os jogos acontecem, vemos um grupo de bilionários que apostam nesses jogos por puro entretenimento. E aqui nós não vemos o rosto de quase ninguém que participa da organização desses eventos. Todos eles possuem máscaras, os ricos com máscaras em formato de animais, enquanto que os funcionários utilizam máscaras com desenhos geométricos, sendo a esfera, o triângulo e o quadrado, o que me lembra muito botões de videogame. E só faltou aqui o botão da letra X. Em paralelo a todos esses jogos, nós acompanhamos também um policial que está investigando o sumiço do seu irmão, que teria ido participar de um desses jogos. E ele chega a se infiltrar na organização e em um momento íntimo com um dos apostadores, ele consegue as provas que precisava. Ele foge da sede do evento e nada até uma ilha, a fim de tentar pegar sinal no seu celular. Ele até chega por um breve momento a se comunicar com seu superior, mas fica em aberto se ele de fato conseguiu enviar o vídeo e as mensagens com as provas que ele estava falando. E aqui ele é cercado e então descobre da pior forma possível que o seu irmão, que havia sumido, é na verdade um dos organizadores do evento que coordena os outros funcionários. Se negando a se juntar ao seu irmão nessa organização, o policial acaba sendo baleado e cai aí em um precipício em direção ao mar. Mas retornando no quinto jogo, os 17 sobreviventes precisam passar por uma ponte de vidro, tentando a sorte em não pisar em algum quadrado falso, o que os levaria a uma queda livre e a um fim trágico. Na reta final do jogo, restam na disputa apenas o protagonista, que é o jogador 456, além do seu amigo de infância, que é o jogador 218, e a jogadora 067. Eles então participam de um jantar de luxo e é deixado uma faca para cada um. Infelizmente, devido a uma ferida do jogo anterior, a Kang Se-byeon acaba passando mal com a perda de sangue. Ji-hoon bate na porta do dormitório pedindo ajuda e a porta se abre, só que os funcionários aqui aparecem com um caixão, pois a jogadora havia sido eliminada por Sang-ho, o que deixa Ji-hoon desesperado. Mas seguindo o jogo, na disputa final, os dois sobreviventes participam da última prova e começam a brigar, um tentando eliminar o outro. Ji-hoon consegue obter uma vantagem, no entanto, ele não consegue continuar na disputa. Primeiro, ele se recusa a eliminar o seu antigo amigo. Ji-hoon então sugere que ambos desistam para que o jogo assim acabe, sem um vencedor. Mas Sang-ho, em parte arrependido pela pessoa que se tornou e de certa forma tentando contribuir para que o antigo amigo dele consiga ganhar o prêmio, acaba se eliminando, fazendo com que Ji-hoon se tornasse o grande campeão do jogo. Ji-hoon então retorna para sua casa, mas encontra a sua mãe já falecida devido ao problema de saúde. Ele não consegue gastar o dinheiro que conseguiu, pois vive traumatizado com os eventos do jogo. A série então avança para um ano no futuro e Ji-hoon recebe uma mensagem do verdadeiro organizador do jogo e o encontra sendo aquele velho que participou dos jogos com o número 1. Ele explica que devido à sua doença queria ter uma nova emoção antes de falecer, por isso ele criou o jogo para que ele e os seus amigos bilionários pudessem se divertir às custas do sofrimento dos jogadores. Nesse momento o senhor aí acaba falecendo enquanto apostava com Ji-hoon se realmente ainda existia pessoas boas no mundo. Daqui pra frente, Ji-hoon decide começar a gastar o dinheiro que recebeu. Ele cumpre a promessa que tinha feito para Kang Se-byeon e tira o irmãozinho dela do orfanato e o deixa aos cuidados da mãe do Sang-ho. E para garantir que os dois teriam aí uma vida adequada, ele deixa uma mala cheia de dinheiro. Ele então compra sua passagem para viajar para os Estados Unidos e encontrar lá a sua filha, tentando se reaproximar dela e buscando de fato um novo começo em sua vida. Mas o trauma e o ódio de tudo aquilo que ele passou acaba retornando quando ele vê outro cara sendo recrutado para participar desses jogos.
ele então decide retornar como competidor, evento esse que dará início à segunda temporada. Bom, além de Ji-hoon, nessa nova temporada veremos também o retorno do policial, que de fato não morreu. Veremos também novos jogadores e o maior desenvolvimento de toda essa trama. E você também está ansioso para os novos episódios? Bom, eu vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.